Talvez você tenha aberto este vídeo sem saber exatamente o porquê. Talvez tenha sido apenas mais um conteúdo que apareceu na sua tela. Mas no fundo do seu coração existe uma pergunta, uma preocupação, ou até mesmo um peso que você tem carregado em silêncio. E é justamente por isso que você está aqui agora. Porque Deus conhece cada detalhe da sua vida, cada lágrima que ninguém viu, cada oração feita em silêncio e cada batalha que você enfrentou sozinho. Hoje não é apenas mais um momento do seu dia. Hoje pode ser o momento em que Deus decide tocar profundamente o seu coração e lembrar você de algo que talvez tenha esquecido. Você não está sozinho e a sua história ainda não terminou. Muitas vezes a vida nos faz sentir perdidos. As portas parecem fechadas, os planos não acontecem como imaginamos e o medo tenta ocupar o lugar da esperança. Mas existe algo poderoso que você precisa lembrar neste instante. Quando tudo parece parado, Deus ainda está trabalhando. Mesmo quando você não vê, Ele está preparando caminhos, alinhando situações e fortalecendo você para algo maior. Talvez você tenha passado por decepções, talvez tenha pensado em desistir em algum momento, mas Deus não desistiu de você. E hoje Ele quer lembrar que existe um propósito maior sendo construído na sua vida. Então, antes de continuar, respire fundo por um momento e abra o seu coração. Deixe de lado as preocupações e permita que esta mensagem alcance a sua alma. Porque quando Deus fala, algo começa a mudar dentro de nós. A fé é renovada, a esperança volta a nascer, e aquilo que parecia impossível começa a ganhar um novo significado. E talvez hoje seja exatamente o dia em que Deus quer renovar as suas forças, restaurar a sua fé e mostrar que milagres ainda podem acontecer na sua caminhada. Se essa mensagem chegou até você neste momento, talvez não seja apenas coincidência. Muitas vezes, quando mais precisamos de direção, Deus encontra uma maneira de tocar o nosso coração e nos lembrar que Ele continua presente, mesmo nas fases mais difíceis da vida. Talvez você esteja enfrentando um problema que parece não ter solução. Talvez esteja carregando preocupações que tiram sua paz, ou até mesmo sentindo que suas forças estão se esgotando. Mas existe algo muito importante que você precisa lembrar agora. Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Mesmo quando tudo parece silencioso, Ele continua trabalhando nos bastidores da sua história, preparando respostas, abrindo caminhos e fortalecendo sua fé para que você consiga continuar caminhando. Antes de começarmos essa oração, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito importante. Se este tipo de mensagem fortalece sua fé e traz paz ao seu coração, se inscreva no canal, porque aqui sempre teremos orações e palavras que podem renovar a sua esperança. Também deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que talvez estejam precisando ouvir exatamente isso hoje. E se você quiser, escreva nos comentários a palavra "Eu creio", como um ato de fé, declarando que Deus está no controle da sua vida. Agora acalme o seu coração, respire profundamente e prepare sua alma, porque chegou o momento de falar com Deus. Pai amado, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e fé. Talvez a pessoa que está ouvindo esta oração esteja carregando um peso grande no coração, uma preocupação que ninguém conhece ou uma batalha que parece difícil demais. Mas, Senhor, a Tua palavra nos lembra em Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Por isso estamos aqui agora, clamando ao Deus que ouve, ao Deus que responde, ao Deus que nunca abandona aqueles que confiam em Ti. Senhor, muitas vezes a vida nos coloca diante de situações que parecem maiores do que a nossa própria força. Existem dias em que o medo tenta dominar a mente, em que a insegurança tenta enfraquecer o coração e em que a esperança parece distante. Mas hoje nós lembramos da Tua promessa em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Pai, fortalece agora o coração dessa pessoa que está ouvindo essa oração. Deus, Tu conheces cada detalhe da vida de quem está aqui neste momento. Tu sabes das lágrimas que foram derramadas em silêncio, das noites em que o sono não veio por causa da preocupação e das vezes em que a pessoa tentou ser forte mesmo quando tudo dentro dela estava cansado. Mas hoje pedimos que a Tua presença traga paz, porque a Tua palavra diz em João 14:27: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Senhor, talvez existam portas que ainda não se abriram, sonhos que parecem distantes e caminhos que parecem confusos.
mas nós sabemos que o Senhor é especialista em fazer o impossível acontecer. Assim como abriste o mar para o povo de Israel passar, também podes abrir caminhos onde parecia não existir saída. Hoje nós declaramos fé no Deus que transforma histórias. Pai, renova agora as forças dessa pessoa, porque muitas vezes o cansaço não é apenas físico, mas também emocional e espiritual. Mas a tua palavra em Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que neste momento uma nova força comece a nascer dentro do coração de quem está ouvindo essa oração. Senhor, se existe ansiedade tentando dominar a mente dessa pessoa, nós entregamos agora todas essas preocupações em tuas mãos. Como está escrito em Filipenses 4:6-7, que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas apresentar tudo a Deus em oração. Pai, acalma a mente, traz tranquilidade para o coração e restaura a paz interior. Deus, sabemos que cada vida tem um propósito diante de ti. Nenhuma história é esquecida, nenhum sonho é ignorado e nenhuma oração é perdida diante do Senhor. Mesmo quando o caminho parece longo, tu continuas guiando cada passo. Hoje pedimos que a pessoa que ouve essa oração sinta a tua direção conduzindo sua vida. Pai, fortalece a fé dessa pessoa, porque a fé é o que nos mantém firmes, mesmo quando não vemos as respostas imediatamente. Hebreus 11:1 nos lembra que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Que neste momento a fé seja renovada dentro do coração dessa pessoa. Senhor, declaramos que nenhuma dificuldade é maior do que o teu poder. Não importa qual seja o problema, o desafio ou a luta, nós sabemos que tu és maior do que tudo isso. A tua palavra diz em Romanos 8:31: se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso escolhemos confiar, mesmo quando não entendemos tudo. Pai amado, neste início de oração, nós entregamos completamente essa vida em tuas mãos. Pedimos que a tua presença visite agora esse coração, trazendo consolo, esperança e renovação. Que esta oração seja apenas o começo de algo novo que o Senhor está fazendo na vida dessa pessoa. Porque quando Deus fala e age, histórias são transformadas, caminhos são abertos e milagres começam a acontecer. Pai querido, continuamos nesta oração confiando que o Senhor está ouvindo cada palavra que sai do nosso coração. Talvez a pessoa que está aqui agora tenha chegado até este momento buscando uma resposta, uma direção ou até mesmo um sinal de que o Senhor ainda está cuidando de tudo. E a tua palavra nos lembra, no Salmo 121:1-2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus, que neste momento essa verdade entre profundamente no coração de quem está ouvindo esta oração. Senhor, muitas vezes o caminho parece incerto, e as dificuldades tentam enfraquecer a fé. Existem momentos em que as notícias não são boas, em que as portas parecem se fechar, e em que o coração fica cansado de esperar. Mas hoje lembramos da tua promessa em Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo aquilo que hoje parece difícil pode estar sendo usado pelo Senhor para construir algo maior no futuro. Pai, se existe alguém ouvindo esta oração que se sente desanimado, sem forças ou até mesmo pensando em desistir de algo importante, nós pedimos que o Senhor traga renovação agora. Porque a tua palavra diz no Salmo 34:17 que clamam os justos, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Que essa pessoa sinta agora o cuidado do Senhor envolvendo sua vida. Deus, sabemos que o Senhor é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. Quantas vezes na Bíblia vemos histórias de pessoas que passaram por momentos difíceis, mas que foram levantadas pelo teu poder. José foi traído e vendido pelos próprios irmãos, mas o Senhor o levantou para um propósito maior. Que essa pessoa entenda hoje que o Senhor também pode transformar a sua história. Pai amado, se existem portas fechadas diante dessa vida, nós pedimos que o Senhor comece a abrir caminhos. Porque em Apocalipse 3:8 está escrito que quando o Senhor abre uma porta, ninguém pode fechar. Que neste momento algo novo comece a se mover na vida dessa pessoa, mesmo que ela ainda não consiga ver completamente. Senhor, também pedimos que o Senhor fortaleça o coração contra o medo e a insegurança. Porque muitas vezes o medo tenta nos impedir de continuar caminhando. Mas a tua palavra em 2 Timóteo 1:7 diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio.
Que essa verdade fortaleça agora quem está ouvindo esta oração. Pai, visita agora as áreas da vida dessa pessoa que mais precisam da tua intervenção. Talvez seja na família, no trabalho, na saúde ou nas finanças. O Senhor conhece cada detalhe e sabe exatamente onde essa vida precisa de um milagre. E nós cremos que o Deus que fez tantos milagres nas Escrituras continua agindo hoje. Senhor, também pedimos que o Senhor renove a esperança no coração dessa pessoa. Porque a esperança é o que nos mantém caminhando mesmo quando o caminho é difícil. Como está escrito em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus, que neste momento a tua presença encha o ambiente onde essa pessoa está. Que ela sinta uma paz que talvez não consiga explicar, mas que venha diretamente do Senhor. Porque quando o Senhor se faz presente, o medo perde força, a ansiedade diminui e o coração encontra descanso. Pai amado, continuamos esta oração acreditando que algo já começou a mudar. Mesmo que os olhos ainda não vejam todas as respostas, nós confiamos que o Senhor está trabalhando em cada detalhe. Que a fé dessa pessoa continue crescendo e que ela nunca se esqueça de que o Senhor está ao lado dela em cada passo do caminho. Pai amado, continuamos diante da tua presença com o coração aberto, confiando que o Senhor está ouvindo cada palavra desta oração. Sabemos que muitas vezes a caminhada da vida se torna pesada e existem momentos em que a pessoa se sente cansada de lutar, cansada de esperar e até mesmo cansada de tentar. Mas hoje nós lembramos da promessa que está no Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Senhor, que neste momento essa pessoa sinta que não está sozinha. Deus, Tu conheces profundamente o coração de quem está ouvindo esta oração agora. Tu sabes das batalhas internas, dos medos escondidos e das preocupações que muitas vezes ninguém mais conhece. Mas o Senhor conhece tudo e continua cuidando de cada detalhe. Assim como está escrito no Salmo 139, que o Senhor nos conhece completamente, que nenhuma palavra chega à nossa boca sem que o Senhor já saiba. Por isso entregamos tudo em Tuas mãos. Pai, se existe algum sentimento de desânimo ou tristeza tentando dominar essa vida, pedimos que o Senhor traga renovação espiritual agora, porque a Tua palavra diz no Salmo 35 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, transforma noites difíceis em manhãs de esperança. Mostra para essa pessoa que os momentos difíceis não são o fim da história. Senhor, também pedimos que o Senhor fortaleça o coração dessa pessoa contra pensamentos negativos que tentam enfraquecer a fé. Muitas vezes a mente se enche de dúvidas, inseguranças e preocupações, mas a Tua palavra em Provérbios 3:5 nos ensina a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiarmos apenas no nosso próprio entendimento. Deus, sabemos que o Senhor tem planos maiores para cada vida. Mesmo quando o caminho parece demorado, ou quando as respostas não chegam no tempo que imaginamos, o Senhor continua trabalhando. Assim como diz Eclesiastes 3:11, que Deus fez tudo formoso em seu tempo. Que essa pessoa aprenda a confiar também no tempo perfeito do Senhor. Pai amado, se existem sonhos no coração dessa pessoa que parecem distantes ou até impossíveis, pedimos que o Senhor renove a esperança. Porque a Bíblia nos mostra que nada é impossível para Deus. Em Lucas 1:37 está escrito que para Deus nada é impossível. Que essa verdade fortaleça a fé de quem está ouvindo esta oração. Senhor, visita também a vida familiar dessa pessoa. Muitas vezes existem conflitos, preocupações ou situações difíceis dentro de casa. Mas o Senhor é Deus de restauração e pode trazer paz onde existia confusão, pode trazer união onde existia distância e pode restaurar relacionamentos que pareciam quebrados. Deus, também entregamos nas Tuas mãos o futuro dessa pessoa. Sabemos que o amanhã muitas vezes traz incertezas, mas confiamos que o Senhor já está lá, preparando caminhos e abrindo portas. O Salmo 37:5 nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Pai, que neste momento o teu Espírito Santo traga uma sensação profunda de paz ao coração dessa pessoa. Que ela sinta que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo das coisas que ainda não consegue entender. Porque quando colocamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele nunca falha. Senhor, continuamos esta oração confiando que o Senhor está agindo na vida de cada pessoa que ouve estas palavras agora. Que a fé continue crescendo e que o coração permaneça firme na esperança.
E se esta oração está fortalecendo a sua fé neste momento, aproveite para se inscrever no canal, para continuar recebendo mais orações e mensagens que podem renovar sua esperança todos os dias. Pai amado, seguimos nesta oração confiando no teu poder e na tua fidelidade. Sabemos que cada pessoa que chegou até aqui carrega uma história, desafios e sonhos que talvez ainda não se realizaram. Mas a tua palavra nos lembra no Salmo 37:23 que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Deus, confirma agora os passos dessa pessoa, guia o caminho dela e mostra que o Senhor continua conduzindo cada detalhe da sua vida. Senhor, muitas vezes o coração humano se preocupa com o futuro. As perguntas surgem: será que vai dar certo? Será que as coisas vão melhorar? Mas hoje lembramos das palavras de Jesus em Mateus 6:26, quando ele disse que o Senhor cuida até das aves do céu. Se o Senhor cuida das aves, quanto mais cuidará daqueles que confiam em ti. Que essa pessoa sinta agora essa segurança espiritual. Pai, se existem barreiras espirituais ou emocionais tentando impedir o avanço dessa pessoa, nós pedimos que o Senhor remova cada obstáculo. Porque a tua palavra em Isaías 43:19 diz: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Deus, faz algo novo na vida dessa pessoa. Abre caminhos onde parecia impossível e mostra que o Senhor ainda realiza milagres. Senhor, também pedimos que o Senhor fortaleça a mente dessa pessoa. Muitas batalhas começam dentro da nossa própria mente, quando pensamentos de derrota tentam dominar. Mas em Romanos 12:2, a Bíblia nos ensina a renovar a nossa mente. Que neste momento o Senhor traga pensamentos de fé, esperança e confiança. Pai amado, visita agora os sonhos que estão guardados dentro do coração dessa pessoa. Talvez sejam sonhos de paz na família, estabilidade financeira, crescimento profissional ou até mesmo cura emocional. O Senhor conhece cada desejo que existe nesse coração. E se esses sonhos estão alinhados com o teu propósito, nós pedimos que o Senhor comece a abrir portas. Deus, também pedimos que o Senhor ensine essa pessoa a confiar mais profundamente em ti. Porque muitas vezes queremos controlar tudo, entender tudo e resolver tudo com nossa própria força. Mas o Senhor nos ensina no Salmo 55:22 a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Hoje entregamos tudo em tuas mãos. Senhor, que neste momento a tua presença traga descanso ao coração dessa pessoa. Talvez ela tenha passado por dias difíceis, situações que cansaram a mente e o espírito. Mas o Senhor disse em Mateus 11:28: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que esse alívio espiritual comece agora. Pai querido, também pedimos que o Senhor fortaleça a fé dessa pessoa para continuar caminhando, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Porque sabemos que muitas vezes o milagre começa primeiro dentro do coração, quando a fé se fortalece e a esperança volta a nascer. Deus, que neste momento o teu Espírito Santo traga uma certeza profunda, a certeza de que o Senhor está agindo. Mesmo que a pessoa ainda não consiga ver claramente, nós sabemos que o Senhor está trabalhando nos bastidores da história, preparando encontros, oportunidades e mudanças. Pai amado, continuamos confiando que esta oração está tocando corações e fortalecendo vidas. E se esta mensagem está trazendo paz e esperança para você neste momento, se inscreva no canal, porque aqui sempre teremos novas orações e palavras que podem fortalecer sua fé todos os dias. Pai amado, chegamos a este momento da oração com o coração cheio de fé, acreditando que o Senhor ouviu cada palavra que foi colocada diante de ti. Sabemos que muitas pessoas que estão ouvindo esta oração chegaram aqui carregando preocupações, medos e incertezas. Mas a tua palavra nos lembra em Salmo 55:22. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Por isso, neste momento entregamos completamente essa vida em tuas mãos. Senhor, talvez essa pessoa tenha enfrentado dias difíceis recentemente. Talvez tenha passado por decepções, portas fechadas, ou momentos em que parecia que nada estava acontecendo. Mas hoje lembramos que o Senhor nunca abandona aqueles que confiam em ti. Assim como diz em Deuteronômio 31:8, o Senhor vai à frente e nunca nos deixa nem nos desampara. Pai, se existe algum coração cansado ouvindo esta oração agora, nós pedimos que o Senhor traga renovação. Porque o Senhor é especialista em restaurar forças, assim como está escrito em Isaías 40:29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças.
Que neste momento uma nova força espiritual comece a nascer dentro dessa pessoa. Senhor, também pedimos que o Senhor renove a esperança. Muitas vezes a esperança se enfraquece quando as respostas demoram a chegar. Mas a tua palavra em Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança pode nos encher de toda a alegria e paz na fé. Que essa esperança seja renovada agora. Pai amado, pedimos também que o Senhor abra caminhos novos, caminhos que talvez essa pessoa ainda não consegue enxergar, mas que o Senhor já está preparando, porque em Provérbios 16:9 está escrito que o coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os passos. Senhor, se existem portas que precisam se abrir na vida dessa pessoa, nós pedimos que o Senhor faça isso no tempo certo. Sabemos que quando o Senhor abre uma porta, ninguém pode fechar. E quando o Senhor fecha, também é porque está protegendo de algo que não era o melhor. Pai, pedimos também que o Senhor encha o coração dessa pessoa com coragem para continuar caminhando. Porque a jornada da vida exige fé, perseverança e confiança em Deus. Mas a tua palavra em Josué 1:9 nos lembra: Sê forte e corajoso, não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus, visita também os sonhos dessa pessoa. Talvez existam sonhos que ficaram guardados por causa do medo ou das dificuldades. Mas o Senhor pode restaurar sonhos, renovar projetos e criar oportunidades inesperadas, porque o Senhor é Deus de recomeços. Senhor, que neste momento o teu Espírito Santo envolva completamente essa pessoa, que ela sinta paz no coração, tranquilidade na mente e esperança no futuro. Que ela saiba que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo das coisas que ainda não consegue entender. Pai amado, encerramos esta parte da oração declarando que confiamos plenamente no teu cuidado. Sabemos que o Senhor está trabalhando na vida de cada pessoa que ouviu esta oração até aqui. E se esta mensagem fortaleceu a sua fé hoje, se inscreva no canal para continuar recebendo orações que podem trazer paz, esperança e direção para a sua vida todos os dias. Talvez você tenha chegado até este momento da oração carregando preocupações, medos ou até mesmo sentimentos que ninguém mais conhece. Mas se você ouviu esta mensagem até aqui, existe algo importante que precisa guardar no seu coração. Deus conhece cada detalhe da sua vida. Nada do que você está vivendo passa despercebido diante dele. Cada lágrima, cada oração silenciosa e cada momento de dificuldade são vistos pelo Senhor. A Bíblia nos lembra no Salmo 34:18 que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isso significa que, mesmo nos momentos em que você se sente mais fraco, Deus continua ao seu lado. Talvez as respostas ainda não tenham chegado no tempo que você esperava. Talvez existam situações que ainda parecem confusas ou caminhos que você não consegue entender completamente. Mas a verdade é que Deus continua trabalhando nos bastidores da sua história. Muitas vezes, aquilo que hoje parece apenas uma espera, amanhã se transforma em testemunho. Como diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Continue confiando, continue orando e continue caminhando, porque Deus ainda está escrevendo capítulos importantes da sua história. Agora eu quero te convidar a fazer algo simples, mas cheio de fé. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Eu creio que Deus está agindo na minha vida. Esse simples ato de fé pode fortalecer não apenas você, mas também outras pessoas que vão ler o seu comentário e perceber que não estão sozinhas. E se você deseja continuar recebendo mensagens, orações e palavras que fortalecem a fé todos os dias, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, sempre que uma nova oração for publicada, você poderá começar ou terminar o seu dia se conectando com Deus e renovando a sua esperança.